Salve pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que como toda boa quinta-feira às 17 horas na TV Geração Z, sempre ao vivo, tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um altíssimo grau de cultura. E hoje, naturalmente, com as graças de todas as forças benéficas do universo, não será diferente. Temos dois convidados de ponta. Nós estávamos conversando, quase que a gente não entra no programa de tanto que o papo rolou, e vocês verão que são dois personagens de esteio do mundo nacional, tanto de palestras, motivação, cursos, um professor fantástico que se dedica à ficção científica. Em suma, hoje também nós teremos, apesar de ser um momento masculino também, de novo, né? Não tem jeito, isso aí é uma coisa louca. Eu faço o possível para mesclar, mas não teve jeito. Antes de passar diretamente para o Rodrigo de los Reyes, eu quero agradecer enfaticamente, novamente, a Roberta Carli e hoje ao Júnior pelos excelentes serviços técnicos prestados, porque sem eles nós não chegaríamos até o vosso monitor. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre as portas do universo lusófono. Ao meu lado direito, uma figuraça, advogado, bancário, passou pela faxina, hoje gestor de empresas, pessoas, apesar de muito jovem, possui uma carreira bastante longa e profícua. Eu quero passar para vocês o homem que trouxe ao mundo este livro. Um deles, né? Um deles. Liderança. A capa é fantástica. Liderança, uma escada, parece coisa de poesia isso, né? De música. Liderança, uma escada, uma flor e um regador. É isso mesmo, né? Uma escada, uma flor e um regador. Uma escada, uma flor e um regador. E foi editado pela editora Nelpa, do nosso amigo o Fernando Dauer. Grande Fernando. Antes que a gente comece, você tem algum meio, porque a gente acaba esquecendo, algum meio de comunicação que os espequinautas possam se comunicar com você, consulta, ou então contratar você para palestra, coisa do gênero? Tenho sim, pode falar? Deve. É um e-mail, rodrigo.dlr, D de dado, L de laranja e R de Rodrigo, @hotmail.com. Posso deixar um telefone também? Claro, 011 a responsabilidade é sua. 7150 5915. Fala de novo que o de risada atrapalhou tudo. 7150 5915. E é você mesmo que atende? Eu que atendo, pode me procurar. Perfeitamente. E por que as pessoas te procurariam? Qual é o barato? Eu faço palestra, né? A ideia inicial é uma palestra, treinamentos, trabalho com corporativo, palestras abertas. Aliás, este livro é uma palestra, né? Esse livro é uma palestra. Esse livro, na verdade, ele surgiu dentro de um treinamento que eu já aplicava e eu gostei tanto do treinamento que eu criei que acabei criando um livro em cima desse treinamento. Há quanto tempo você se dedica a palestras motivacionais? Há pouco tempo, na verdade, desde 2007. Não é tão pouco tempo assim, né? Não, 2007, é bastante tempo. Pô. Eu não tenho nenhum. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Carla Seres é uma escritora de Piracicaba e, felizmente para nós, toda semana bate cartão conosco. Laureada, escritora de Piracicaba. Qual o tipo de pessoa mais difícil de liderar e por quê? Carla, eu tenho uma resposta, na verdade, não sei se é a resposta que a Carla quer ouvir, mas na verdade a dificuldade está no líder e não no liderado. Eu vou fazer essa resposta com um exemplo. Em determinada passagem, me chamaram para fazer um treinamento de liderança e eu ia treinar um cara que liderava grupos de promotores. Esse promotor, ele vendia um produto dentro dessas lojas enormes de varejo, barulhentas, bagunçadas. Era uma loucura. E eu gosto de fazer uma aculturação. Eu gosto de entender o que o líder quer, mas principalmente eu gosto de entender a visão do alvo ali, final, né? Principalmente a visão do menino ali, no fim. Tá bom, o que esse cara espera? E eu conversando com um deles, ele me falou bem assim, o meu sonho com essa comissão
é conseguir fazer uma grande compra de supermercado. Eu falei, pô, cara, esse negócio tá... Aquilo foi um baque para mim, Ralph. Eu falei, caramba, tá muito longe da minha realidade hoje. E eu fiz uma proposta para a empresa e falei, não, me deixa ser ele um pouco, me dá essa camiseta aí da empresa, deixa eu vender esse produto lá no meio. Foi muito difícil, eu passei mal, o barulho todo, fiquei zonzo, me deu vontade de vomitar Só no fala final. o produto, qual era o produto? Era chip, vender chips para... Tá. Nossa Foi uma loucura. E só lá, com essa aproximação, que eu consegui entender de fato o que se passava ali. Bom, por que eu estou contando essa história para a Carla? Se o líder não conseguir ter a capacidade de se aproximar, ele jamais vai ter assertividade nos julgamentos. Um líder que gerencia a distância, gerencia a partir da visão dele daquele momento. Que talvez seja até parecida com a minha inicialmente. Então, eu tenho outros sonhos, outras vontades, etc. Bom, e essa distância do líder para o liderado é sempre, aliás, o maior complicador. Então, a ideia não é o melhor tipo de liderado para liderar. É o líder que consegue ter a maior capacidade de aproximação, porque senão os julgamentos serão feitos à distância. São críticas à distância que só vão, no fim, atrapalhar. Em resumo, pelo que eu pude entender, se eu estiver errado, me corrija, por favor. O lance todo está na comunicação entre as partes. O lance todo está em você ter a capacidade de passar aquilo que ele passa, entender bem. É a essência da empatia, talvez. Tá bom, mas você já fez o que ele faz? Fez. Geralmente os líderes fizeram o que o liderado faz. Sim. Mas você lembra disso? Ninguém nasce Você lembra líder, exato como era? Você lembra quais eram os seus sentimentos, suas sensações? Essa aproximação é fundamental. Será que não tem o lance? Porque o líder sabe, ou ele imagina, ele pode estar errado, que o liderado dele hoje talvez não seja liderado dali uma semana, porque o cara vai embora. Ou seja, existem normalmente, nesse ramo de varejo, que é um varejo de larga escala, porém de pequeno escopo, digamos assim, ou que não se vislumbra um futuro muito bom, há um turnover muito alto. Sim. Então aí fica o cachorro querendo pegar o rabo e não tem o rabo. Porque, por que eu vou me dedicar se eu vou embora logo? E o líder, por que eu vou perder todo esse meu tempo? Perder com aspas. Exato. Perder com aspas. Por que eu vou despender tempo com esse cara se daqui uma semana eu vou ensiná-lo, ele vai ficar bom eventualmente e vai procurar outro emprego ou será chamado por um concorrente? Será que não existe essa roda cíclica miserável, hein? Existe e fica difícil, inclusive, culpar o líder nisso, né? Porque, na verdade, a ideia é toda parte da empresa. A própria empresa, muitas vezes, não vê necessidade de treinar também aquele liderado. Eu vou capacitar esse cara que vai sair daqui a pouco. Então, é um fenômeno. Isso é um fenômeno nacional ou você vê isso, naturalmente você deve se miscuir ou se informar com caras palestrantes de outros países, digamos? Ou você lê alguma coisa? Você acha que isso é um fenômeno nosso, da América Latina, ou é generalizado? Eu acho que é generalizado. Eu acho que é um fenômeno humano. Fenômeno Eu acho humano. que a condição líder e liderado é inata. Sempre vai existir em qualquer situação, em qualquer nação. Você deu um exemplo de algo muito chão, tá certo? Okay. Vender chip. Pô, todo cara aqui... vem cá, você quer vender chip? Vende chip aqui para mim, eu te ensino, é moleza, qualquer otário compra de você, coisa do gênero. Vamos elevar o nível. Ok. Como, por exemplo... Vamos imaginar uma vendedora de um shopping, de uma loja de um shopping, loja fina, que vende perfume. Foi tratada, ou joia, pronto, achei mais acima. Joia, uma grande marca e todo mundo conhece, não precisa nem ter muita, só basta ter educação. Como que você treina uma pessoa para este nível? Que aí você tem um turnover, imagino, menor. Ok. Mas aí a gente tem um outro efeito. O treinamento talvez seja um pouco mais fácil, mas a gente tem um efeito de qual é exatamente a proposta daquela marca. Porque a gente tem enraizado também a busca pelo resultado imediato. Então, às vezes, no shopping isso sofre um pouco. O vendedor tem que dar. Lógico, tem que ir a pedido. Infelizmente, o vendedor que enxerga no cliente ali imediatamente a chance de ganhar a comissão, ele está pulando uma etapa importante. É importantíssima, na verdade. Ele está querendo um atalho, ele está querendo o final rapidamente. Sim. Então, o grande desafio é esse. E muitas vezes fica chato, né? Se torna um chato. Eu acho que... Bom, em toda relação humana, na minha opinião, quando não há uma comunicação permissiva é aquela comunicação sem segundas intenções, sem agenda oculta.
Então eu vou falar com você porque eu quero falar com você, porque eu tenho prazer neste ponto. E isso vai nos proporcionar outras opções. Perfeito. O difícil é você passar para o líder a necessidade dele passar esta orientação da própria marca, muitas vezes. Então você tem muitas vezes dentro do shopping marcas que querem trabalhar a moda. A moda está muito mais ligado a um look, não a pressa. Então para mim é muito mais importante você sair de lá com um conjunto, com um look formado, do que com valor, várias peças iguais do mesmo valor e rapidamente o vendedor conseguir ir para a fila da vez. Não sei se eu consegui me fazer Não, entender. conseguiu, claro. É que é muito complexo o assunto. É que é muito simples e nós tendemos a deixar complexo na relação. Você acha que é simples? Eu acho que o relacionamento humano não é simples, gente. É maravilhoso. O relacionamento... Não, maravilhoso é uma coisa. Ser simples é outra. Eu parto assim, Ralf, se eu me permitir. Não, o horário é teu. Todo ser humano, né? Nós temos um potencial dentro de nós. Todo liderado tem esse potencial. Ok? Imagine uma semente. Estava conversando com você lá embaixo. Não, eu não minto. Uma semente, ela já tem dentro dela um potencial incrível. Ela vai se tornar uma árvore. Certo. Para ela passar deste ponto 1 para este ponto 2, para esta evolução, é necessário que hajam algumas etapas. Simples. Aí entra o teu regador. Exato. Aí, na verdade... Aí entra o regador. Na verdade, essa capa, ela, não sei se eu posso falar sobre... Deve falar, porque ela é curiosíssima. É um outro assunto. Na verdade, a escada, ela significa exatamente uma proposta de uma nova conduta comportamental para o ser humano. A flor é o estilo de gestão que eu proponho e o regador são as ferramentas de gestão que vão proporcionar esta flor, né, o crescimento. Vai burilar o espírito do cara. Perfeito. Mas o grande desafio, por incrível que pareça, eu acho simples, você complexo, né, tá na escada, que é no relacionamento humano. Então é naquele, tá bom, que tipo de conduta eu estou propondo para o meu participante, para o meu leitor? Como eu quero que ele passe a enxergar algumas situações. Mas, eu digo que é complexo e continuo afirmando isso pelo seguinte, sem que isso gere uma polêmica que acabe o programa. Porque quando nós estávamos tomando café, você acabou de dizer que nós temos o nosso radar que tem aquelas portas, que você deu o nome do cara que falou que tem porta e tal, e que fica aqui, gravitando 360 graus. Num determinado momento, bate alguma coisa que tem uma informação negativa ou positiva dentro da minha caixola. Okay. É essa complexidade que eu vejo. Porque quando você se depara com uma situação, por mais inusitada que seja, as informações... Eu não quero parecer que eu sei mais... Fique à vontade, Alfa, adoro. Mas, exato. Você tem uma informação, mesmo que você não saiba, que está ali, latente, latejando na tua cabeça. E, num determinado momento, ela eclode, por algum motivo ou razão. Foi motivada por alguma coisa. Por isso que eu acho que nós somos, embora deveríamos ser simples, mas somos complexos. Sim. Inclusive por essa capacidade de armazenar informações, muitas delas que a gente nem sabe que estão lá. Não concorda? Eu concordo, não, eu concordo. Aliás, isso faz parte da nossa essência, a interpretação, nossa memória é assim. Como que a gente resolve esse problema? Você, naturalmente, deve ter uma ferramenta para resolver esse problema de preconceito, que eu chamo isso de preconceito. Por exemplo, como você falou, o Flore parece brincadeira, o Flore parece um tio que fez mal para minha irmã ou para mim e tal, e eu tenho aquele... Quer dizer, você nem conhece o cara e já não gosta dele. Como é que você resolve? Você tem mecanismo para isso? Primeiro você tem que aceitar. É uma condição humana. Certo. Então, as janelas da minha memória vão tornar as minhas interpretações. Então, de 100% de tudo que ocorre, 90% é interpretativo, é o meu jeito de ver o mundo. E eu tenho que entender que os meus pensamentos que vão gerar as minhas ações, e são essas minhas ações que vão criar os seus pensamentos, ou seja, as suas interpretações. E ou reações. Ok? E o seu pensamento cria a sua ação. Perfeito. Bom, eu entendi isso, eu preciso estar um pouco mais atento em você. Olha que interessante a parte claro. A intensidade do relacionamento humano. E sim, eu tenho um caminho para isso. Se puder falar, posso dar agora? Pode, no livro eu chamo de... Você tem meio segundo para isso, fica à vontade. A síndrome da mula sem cabeça. Que é essa... Aliás, está cheio de histórias boas no teu livro. Fala da mula sem cabeça, vai. A história da mula sem cabeça na verdade, os nomes diferentes faz mais parte das palestras. Então, dentro das palestras eu gosto de fazer interação teatral, levar personagem, etc., para depois entrar com o conceito. Bom, o conceito em si, nós temos duas memórias de tudo que acontece conosco. Existem duas memórias, uma memória de longo prazo e uma de curto prazo.
Então vamos comparar um computador. A memória de curto prazo é como é que é a memória randômica. Você digita alguma coisa, você não se interessa, você deleta. Daqui um mês você não tem essa informação. Daqui um ano, nunca mais você tem. Tudo bem? Todos os momentos da nossa vida em que você quer acabar, ou seja, você tem o corpo num lugar e a cabeça no outro, por isso que a síndrome da mula sem cabeça é a perda da integralidade, você automaticamente está usando a memória de curto prazo. Em outras palavras, aquele momento de vida não existiu para você. Não computa. Você vai viver em média 75 anos, 24 horas por dia. Por isso que o tempo é inadministrável. Então, em todos os momentos, em qualquer relação em que você tem o corpo aqui e a cabeça separado dele, aquilo não é registrado apenas pela memória de curto prazo, ou seja, ele não ficou ali gravado, logo você não viveu. Mário Quintana fala assim, quando se vê já é sexta, quando se vê já é Natal, quando se vê... Que é um fenômeno incrível. Então eu estou conversando com você esperando acabar. Ou está conversando comigo e já está programando o que vai falar pro aí cara na me esquina. dá uma sensação de que não acaba nunca. Ah, esse tempo não está passando. Daqui um mês, eu olho para trás e falo, nossa, como passou rápido. Uhum. Então, são muitos momentos sem registro. O contrário, memória de longo prazo. Eu converso com você, eu estou aqui interagindo cada segundo da minha vida que acontece, eu estou lá, cabeça e corpo presente. Eu consigo ter a integralidade, ok? Aquilo lá é registrado. Apenas nesse momento, eu estou demonstrando a minha capacidade de ter foco. Foco, estar no mesmo dia, mesma hora, mesmo lugar, com pessoas que não escolheu estar, sendo obrigado a se relacionar. Eu vou ter foco quando eu fizer isso, de maneira tão plena, estar lá de cabeça, corpo e alma. Em outras palavras, Ralph, é assim. São muitas as situações, dentre elas de líder e liderado, em que na verdade eu não estou aqui com você. Eu tenho uma agenda oculta esperando que você deve me dar um resultado. Então você está falando esperando o Rodrigo acabar. Você está me ouvindo esperando eu acabar, porque você tem um resultado aqui para entregar, seja lá o que for. Tem a propaganda aqui, vai dar, o comercial, seja lá o que for. Né? Isso é ruim para nós dois. É essa relação. Mas pior ainda para você, que não está vivendo nesse momento. Causa uma tensão miserável. Rodrigo, mas pô, e quem fica no trânsito? O cara pega uma hora, eu moro na Zona Leste, trabalho pela cidade toda, pega um deslocamento incrível. São 2 horas lá no trânsito. Ainda assim, a escolha é minha. Eu vou ficar no trânsito e nem perceber que aquelas 2 horas de vida passaram, ou seja, ficar pensando, sei lá, na morte da Bezerra e parece que meu carro foi sozinho. Eu vou ter a capacidade de estar lá de verdade. É igual quando você troca de marcha, né? Você troca e não sabe por que trocou, está trocando à toa. Mas você não lembra a música que tocou, as paisagens que passaram, etc. Bom. Meu caro, infelizmente, o nosso tempo que pena. Foi embora mesmo. Meus amigos, espequinautas queridos, Rodrigo de los Reyes, mas é um nome imponente esse. É um nome lindo. Muito bonito mesmo. Nem parece. Rodrigo, parece o nome de príncipe espanhol. Não parece? Coisas. É impressionante. Rodrigo de los Reyes Clemente. Puxa, nós temos um monte de livro, né? Nem falamos dele. Prospecção, Era uma Vez, tudo pela Nelpa. Tudo pela Nelpa, com o Fernando. Você faz parte da coautoria do Consultoria 1, coleção de cases de sucesso. Bom, www.nelpa.com.br ou então o teu... No meu e-mail, pode mandar um e-mail que eu te respondo, faço todo tipo de treinamento que você quiser. Beleza. E a tua palestra, diga-se de passagem, é uma coisa valorosíssima, aprende-se muito com ela. A gente sai motivado mesmo. Pessoal, até o segundo bloco com o nosso amigo também, agora nosso amigo, né? O meu amigo Rodrigo também. Fore. Até já, um abraço. Tchau, tchau. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bônus selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Olá, eu sou Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando.
querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta, esqueça tudo que você já viu ou ouviu na televisão, porque aqui na TV Geração Z, comigo, Jorge Paulo, tem o programa Despirocando, o programa mais maluco que você pode imaginar, ou imaginou, ou não imaginou, sei lá. Imagina uma coisa doida, é o Despirocando. Então não perca Despirocando aqui na TV Geração Z. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, alguns falam infelizmente, mas não tem jeito. Não tem. Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quinta-feira, às 17 horas, sempre ao vivo, na TV Geração Z. Agora, segundo bloco, desta feita com uma figura também, eu posso dizer que exponencial no mundo da editoria de livros e também do que tange a educação de pessoas, particularmente o jovem. Tenho aqui ao meu lado direito Henrique Flori, que, olha, é administrador da área pública, gestão de pessoas, gestão estratégica, professor, editor, e deve ter algo mais escondido aí que ele não quis falar, mas tudo bem. Prazer, é isso aí, Flori. Obrigado, Ralf. Antes de passar direto para ele, quero de novo, eu sei que isso pode cansar muitas pessoas, mas é obrigatório, porque é um prazer, neste caso. Roberta Carli e Júnior, recebam os nossos agradecimentos pelo esforço de levar até vocês, na tua telinha, toda esta nossa conversa, que sempre é um grande prazer, um grande bate-papo. E como eu digo sempre, nós nos empenhamos em levar até vocês um bom entretenimento e um elevadíssimo teor de cultura. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes por nos inserir no universo lusófono através do seu site www, a partir de Lisboa. Quero também agradecer às jornalistas Vera Moreira e Ana Finati, da assessoria de imprensa Vera Moreira, por ter me propiciado, interligado a este moço sensacional que eu espero que não fuja mais. Obrigado, Rafa. E faz tempo que nós estamos tentando vir aqui, né? Faz muito tempo. E ao término do programa, não deixe de assistir o programa Web Seguros, com o Guilherme Contrucci. Tudo de seguro, sempre tem uma pessoa muito interessante para agregar, particularmente um assunto que normalmente as pessoas não militam muito e é muito importante, o seguro. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Você lançou este ano, né? Teve a audácia de lançar 2 livros no mesmo dia. Exatamente. O Elo e a Evolução. Não é a Evolução, é só Evolução. Primeiro Evolução, depois veio o Elo. Sim, o Evolução é um relançamento. Ele foi lançado originalmente em 1990 e o Elo é absolutamente original. O Elo eu comecei a escrever em 2013, quando eu decidi voltar a escrever ficção científica. Minha vida deu muitas voltas. Em 2013 eu decidi voltar a escrever ficção, criei um enredo, o Elo é o enredo de um game, e quando eu estava no meio do processo de criação, eu notei que praticamente todos os temas do Elo, a transhumanidade, a singularidade, a clonagem de seres humanos, todos esses temas tinham sido tratados no Evolução. E como o Elo tratava de uma humanidade num futuro distante, aproximadamente 3.000 anos no futuro, e a Evolução trata
da humanidade num futuro próximo, aproximadamente 300 anos, eles realmente fazia muito sentido eles se tratarem de universos do mesmo universo ficcional. Então, num determinado momento, eu decidi que trabalhá-los no mesmo universo ficcional e reescrever a evolução fazia muito sentido, e eu recomecei todo o trabalho de reeditar a evolução, que era algo... O Evolução tinha uma página no Facebook dos antigos fãs do livro, etc. Então, eu fiz isso e deu muito certo, foi um prazer muito grande e os 2 livros saíram juntos. Quando você fala em reedição, é revisão também? Ele foi totalmente reescrito, os personagens, principalmente os personagens. O Evolução eu escrevi, eu tinha 18 anos de idade. Poxa, então, já se passaram mais de 50. Pô. 5. Realmente os personagens, eu precisava adensá-los e como é um romance sobre clonagem, os personagens eles acabam reaparecendo no Elo de uma outra forma, mas eles reaparecem. E acabou sendo hoje um assunto quase vulgar, né? Mas tá foi muito interessante. Então, eles acabaram... Isso acabou acontecendo e foi uma viagem. Não, eu acho que toda pessoa que... Eu tenho eu vou falar inveja, mas leia-se admiração. Da pessoa que consegue sair do racional e transportar-se para um mundo que não é o nosso, ou teoricamente não é o nosso. Aproveitando o ensejo, alguma dessas obras tem algum viés religioso, espiritualista, não, coisa do gênero? Na verdade, o Evolução é um romance sobre a evolução da vida. Eu diria que são obras que tratam muito, tem um viés filosófico. Eles tratam muito sobre o tema que o Ray Kurzweil trata, sobre a fusão do orgânico e do inorgânico, do surgimento da vida inteligente e inorgânica, da singularidade, desse momento que nós estamos próximos, de o que vai acontecer quando a vida inorgânica e a orgânica chegarem num momento de fusão. O Evolução trata desse momento, quando um micro buraco negro é descoberto vindo de encontro ao Sol e se descobre que em 5 anos o Sol vai explodir e a humanidade tem 5 anos para se preparar para fugir do Sistema Solar. E esse é o momento crucial da evolução da vida no Sistema Solar. Como que você bola uma história dessas? Eu sei que é uma pergunta sacana, porque talvez nem você... Porque não deve ter... Você não deve... O cara que escreve ficção científica, quando você escreve um romance, por mais ficção que seja, é algo do dia a dia. Sinceramente, por exemplo, a ideia das naves cilíndricas que são construídas em anéis e são construídas ano após ano e depois se juntam e saem do Sistema Solar em forma de cilindro, essas naves, as grana, que imitam as células vegetais e que são construídas dessa forma, eu tive essa ideia quando eu estava no 3º colegial, numa aula de biologia, nas salas do Objetivo, estudando para o ITA, logo antes de passar no ITA. Uma viagem, como você falou? Foi uma viagem. Isso foi muito antes de eu passar no ITA, muito antes de eu largar o ITA e começar a escrever. Então, o romance começou a ser escrito, eu tinha 16 anos de idade. Mas eu já era, obviamente, um leitor assíduo de ficção científica. Você tem que ter um cabedal, é óbvio. Posso fazer eu não vou aguentar passar esse tempo todo sem fazer um... Porque eu estou falando que eu sou um leitor de ficção científica, eu estou falando... Eu tenho que fazer uma homenagem. Por favor. Desculpa. Você falou para eu não fazer, mas eu tenho que fazer. Eu era um nerd e eu comecei a programar e ler ficção científica muito cedo na minha vida. E eu queria apertar a sua mão. Por quê? Porque eu comecei a programar... Nós estamos conversando até agora. Eu queria apertar a sua mão na frente das telas da televisão. Está apertado, pessoal. Eu comecei a programar num CP300 e descobri aqui embaixo que eu estou na frente de um dos fundadores da Prológica, que é a empresa que começou a vender computadores no Brasil. Produzir. Produzir. Bom,
um dos pioneiros da informática no Brasil. Passado esse É uma momento honra, emocionante. É uma honra para mim. Muito obrigado, muito obrigado. É um dos caras que A honra fez é eu nossa aqui. aprender informática. Meu filho também. É um pouco mais novo que você. Obrigado. Obrigado a você. Escuta, vamos lá. Não, voltando só ao lance aqui. Você estava ouvindo, vendo uma aula de biologia. Aí, naturalmente, deve ter sido um insight. Opa, isso aqui deve servir para alguma coisa. Como é que a mente do homem de ficção científica, homem ou mulher de ficção científica, do autor em suma, processa essa informação? Existe um mecanismo para isso? Bom, na época eu não pensava em escrever ainda, né? Na época eu estava na aula, provavelmente o professor estava falando sobre... Todo mundo estava ouvindo, nem todo mundo teve a mesma Sim, ideia mas que o você? professor- eu não tive a ideia na época. Acho que aquilo ficou gravado na minha mente, porque na época eu queria passar no ITA, eu queria ser um cientista. Eu não pensava, eu queria, sinceramente, eu ainda queria colocar um tijolinho na parede de construção científica da humanidade. Eu tive que passar no ITA, me decepcionar com o ITA, pensar que eu não queria aquilo tudo, que eu não queria fazer parte dos cientistas que estavam construindo a bomba atômica brasileira, que eu tive essa fase, largar o ITA e morar em Jericoacoara, me transformar em pescador, pescar durante 9 meses, como é aí que eu falei... Como se fosse uma limpeza da alma, digamos. Foi exatamente isso. Eu vivi uma época hippie na minha vida em que eu não aceitava dinheiro. Eu pescava e só aceitava peixe como pagamento, eu não aceitava dinheiro. Eu não queria nada da civilização. Que barato, né? Eu passei 9 meses assim, absolutamente pirado. Que idade? 17 anos. Aí eu queria escrever porque eu queria mostrar para a humanidade que eu não compactuava com tudo aquilo e que o mundo ia acabar e a evolução nasceu desse estado de espírito. Entendo. E eu queria... Mas também nasceu de um outro estado de espírito. Eu nunca tinha escrito na minha vida e eu queria ganhar a vida escrevendo. Eu também, por ter lido muita ficção científica e pelo fato dos autores norte-americanos de ficção científica serem autores profissionais, quando eu comecei a escrever pensando, quero ser escritor profissional de ficção científica e quero ganhar a vida mostrando ao mundo como eu... Quer dizer, literalmente um determinismo muito forte. Não é isso, com né? certeza. Lógico. Bom, me fala uma coisa aqui. Qual a relação entre aventurar-se a viajar pela Patagônia, de carona em caminhão, saltar de paraquedas, velejar pelo Atlântico e as tuas obras? Aliás, quantas até o momento? Você trouxe 2 aqui? Teve uma época que eu parei de escrever, mas eu fui escritor profissional por vários anos. Superando a corrupção. Esse não vamos falar. Sim, Ou sim, vamos sim, falar? sim. É que não sei se vai dar tempo, mas o que aconteceu nós foi o temos seguinte... 4 minutos. Bom, depois de publicar os meus primeiros livros em ficção científica, eu comecei a escrever profissionalmente e para cada livro eu tinha que achar uma motivação. Então eu fiz várias viagens. A Patagônia, por exemplo, eu estava junto de um fotógrafo e nós queríamos fazer uma aventura diferente. Eu fui de carona de caminhão até a Patagônia, acabou não gerando livro essa viagem. A travessia do Atlântico... Mas deve ter dado um cabedal miserável. Foi bastante Foi interessante. uma experiência A travessia fantástica. do Atlântico faz bastante tempo isso, foi em 1991, e uma editora tinha me contratado para escrever sobre a vida do Cristóvão Colombo. Então eu tinha que atravessar o Atlântico, eu repeti a terceira viagem do Cristóvão Colombo para escrever sobre a vida dele. A terceira viagem ele fez em 18 dias, nós fizemos em 24 dias. A gente saiu da ilha de La Gomera, nas Ilhas Canárias, e eu cheguei em Barbados, no Caribe. Foi muito interessante, escrevi 3 livros. Eu escrevi isso é uma aventura fantástica. um livro que se chamou Cristóferos, que é a raiz latina do nome Cristóvão. E esse livro está ainda em circulação? Esse eu acho que está esgotado, o Por Cristóferos. falar nisso, antes que eu me esqueça, eu esqueci no começo agora, como é que as pessoas, os speakinautas, fazem para se comunicar contigo? Podem... Meu e-mail, Flory, F-L-O-R-Y, Flory, F-L-O-R-Y, @arteciência, arte com T mudo. arte com E. Com E, arte, Arteciência, só um E. Arteciência. tudo junto. Tudo junto. .com.br. Arteciência.com. Então vamos lá. Flory, F-L-O-R-Y,
ciência.com.br. Tem site, alguma coisa? O site da Arte e Ciência, Então, www.artesciencia.com.br. No site deve ter todas as obras que você tem lá e tal. No site, Tá todas as perfeito. obras que não estão esgotadas. O Cristóferos era um romancezinho de ficção científica que conta a vida do Cristóvão Colombo. A editora FTD publicou um outro que se chamou Atravessando o Atlântico na Rota de Colombo. E também saiu um outro que se chamava Sailor, Um Sonho de Liberdade, que era um infanto juvenil. Eu acho que foi o Colégio Objetivo que publicou. Ele era um infanto juvenil que era usado no Colégio Objetivo para o pessoal de quinta série, sexta série. Indicado para o pessoal ler. É. Escuta, temos um minuto, creio. Opa. Temos um minuto, creio. Eu gostaria de falar Elo- tanta coisa a mais. Mas você volta, com certeza eles vão pedir para você voltar. O elo e a evolução. Evolução e elo. Eu tenho agora A que esses público livros. se destina? Basicamente. Eles são, devido aos temas, eles são para o público. O público mais jovem consegue ler, se for um público que consegue, que assim, mais acostumado à ficção científica, mas ele é mais para o ensino médio. Ensino médio Apesar adiante. de serem uma ficção científica. Agora tem um concurso com eles. Opa, tem vamos lá. online um concurso. Você tem um cartão aqui dentro, né? Para acesso. O HVFcursos. Ó, já estão piscando lá, nós vamos hvfcursos.com.br. Como que é? hvfcursos.com.br. H de hora, V de viagem, F de Flore. de Flore. Cursos.com.br. Tem 12 temas que as pessoas podem fazer. Textos e depois fazendo as suas correções. E esse concurso, esses primeiros 12, é totalmente de graça. Aí as pessoas podem treinar seus textos com temas oriundos do Evolução e do Elo. Oh, que legal. E podem participar. E se quiserem participar pagando R$50, eles participam de uma viagem para os Estados Unidos, onde podem visitar a Universidade de Harvard, onde eu estudei. Onde você estudou. E se graduou, né? Eu fiz um mestrado lá. Perfeito. Pessoal, conversamos com essa figura riquíssima, Henrique Flore, que tem um passado bastante longo, apesar de muito jovem, tanto quanto foi também o Rodrigo, né? Hoje é o dia das grandes cabeças. Felizmente. Obrigado por estar aqui, Obrigado a Ralf. você. Foi um prazer. Pessoal, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Uma paciência miserável, né? E até a próxima quinta, se as forças inimigas permitirem e as boas ajudarem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau.